Bom, e agora nessa primeira aula do nosso curso de sequências e séries, nós vamos iniciar aprendendo o que é uma sequência. Então, eis a definição de sequência. Ou seja, uma sequência infinita é uma função que eu vou chamar de A índice n, cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Naturais para a gente aqui vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4, etc. E a imagem dessa função é os reais. Ou seja, para cada número natural você associa um único número real, que eu estou chamando de A índice n. Então, quando você considera uma função nesses moldes aqui, na verdade o que você está fazendo é escrevendo uma lista de números. A1, A2, A3, AN. E isso aqui é o que nós chamamos de uma sequência infinita de números reais. Assim, vamos ver alguns exemplos. Vou chamar aqui número 1. Por exemplo, você pode considerar uma sequência assim. A notação que a gente vai usar é colocar o A índice n entre chaves. Você pode deixar dessa maneira ou você pode colocar assim. A índice n, n de 1 a infinito. Para enfatizar que o primeiro termo é 1 e assim por diante, até infinito, porque você tem infinitos números. Então, por exemplo, você pode colocar uma lista assim. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. E aqui o que nós chamamos do termo geral é o A índice n. Ele sempre vai ser dado por uma fórmula. Fórmula essa que permite que você determine qualquer elemento da tua sequência a partir dessa fórmula. Tá? Por exemplo, nessa que a gente acabou de ver aqui, o A índice n é raiz de n. Então, se você colocar, por exemplo, n igual a 2, isso vai dar o elemento da segunda posição da tua sequência, que é raiz de 2. Então, vale ressaltar o seguinte, quando você tem aqui ó, A índice n, eu já estou falando isso, né? Mas esse númerozinho que aparece aqui embaixo é chamado de índice. Certo? E o AN em si é chamado de termo geral. Termo geral da tua sequência. Pronto. Então a gente lê A índice n, por exemplo, aqui seria o A índice 1, que é o primeiro elemento da sequência, aqui o A índice 2, que é o segundo, o A índice 3, e aqui o termo geral A índice n. Vale também a gente observar que a ordem de uma sequência é importante. Ou seja, você está aqui com essa sequência, né? Se você considerasse raiz de 2, raiz de 1, raiz de 3 e assim por diante, você trocou a ordem dos dois primeiros elementos. Então aqui você formou uma nova sequência. Ou seja, a ordem é importante para você definir uma sequência de números reais. Pronto, então eu tenho esse primeiro exemplo. Como segundo exemplo, bom, a gente pode considerar diversas situações. Agora eu vou pegar assim, ao contrário. Eu vou listar os elementos da minha sequência, tipo 1, menos 1 meio, 1 terço, menos 1 quarto, e assim por diante. Aí aqui você vai escrever o termo geral. Ou seja, uma expressão que dá uma fórmula, né, uma expressão que é capaz de dar para você qualquer elemento da tua sequência. Como assim? Você atribui valores a n e a partir dessa expressão você consegue achar o camarada que está na posição 4, que está na posição 3, posição 2, posição 5, qualquer posição que você queira. Então pause esse vídeo e pense. Olha, você tem 1, menos 1 meio, 1 terço, menos 1 quarto. Quem seria uma fórmula para representar o termo geral dessa sequência? Então, nesse caso, você teria menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre n. Pronto. Quando você coloca aqui, por exemplo, n igual a 1, então fica 1 sobre 1, que é 1, e aqui menos 1 elevado a 1 mais 1, ou seja, menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, você teria o primeiro termo da tua sequência. Se você pegar n igual a 2, então tu ficaria com 1 meio,
aqui ficaria menos 1 elevado a 3, que dá menos 1. Então tu ficaria com menos 1 meio, que é esse aqui. E assim por diante. Essa daqui é a expressão que dá a você o termo geral dessa sequência. E, portanto, ela... eu chamei aqui de AN, só para mudar, vou chamar de BN, né? Portanto, ela é capaz de dar para você qualquer elemento da tua sequência. O índice 1, índice 2, índice 3, qualquer um, a partir dessa expressão. Um terceiro exemplo, você pode pegar uma sequência assim, 0, 1, meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, e aí você já vai pausando o vídeo e pensando quem seria o enésimo termo dessa sequência? N menos 1 sobre N. Certo? Esse aqui seria, vamos colocar assim, né? Essa é a sequência Cn, esse aqui é o termo geral Cn. Aqui você pode colocar N de 1 a infinito, ou não, como eu tenho feito aqui, né? Os outros casos. E um quarto exemplo, você pode, deixa eu ver aqui, vamos pegar uma sequência assim. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, e aí o termo geral é menos 1 elevado a n mais 1. Vamos chamar essa sequência de dn. Certo? Pronto, então é assim que a gente vai trabalhar com sequências. Você pode listar a sequência aí. O que vai interessar mesmo para a gente é a expressão do termo geral. Você poderia também escrever, por exemplo, essa número 1. Essa número 1 aqui você pode escrever ela também assim, ó. Você coloca entre chaves o AN e simplesmente você coloca a expressão do termo geral n de 1 a infinito. Então, outra maneira de você estar escrevendo uma sequência como essas, né? Você pode fazer isso para essa, 2, para 3, para 4. Enfim. Agora, uma coisa muito importante é você saber representar geometricamente uma sequência. Como a gente viu que ela é uma função, bom, uma função você sabe fazer o gráfico dela, né? Você sabe fazer o gráfico de uma função. Então você pode fazer o gráfico da sequência, né? Bom, mas tem duas maneiras de você fazer isso. A maneira mais simples, deixa eu ver aqui. Vamos escolher essa do exemplo 1 e essa do exemplo 2. Vamos representar geometricamente essas duas sequências. Por exemplo, a número 1 você pode fazer assim. Ora, então você coloca a reta real, marca em algum lugar a origem, e aí começa a marcar os pontos da tua sequência. Por exemplo, essa sequência aqui, o primeiro termo dela é raiz de 1, que é 1. Então você vem aqui no 1, número 1, e marca um pontinho, que vai ser o A índice 1. Depois tu tem o A índice 2, que é raiz de 2. Bom, raiz de 2 dá aproximadamente 1,41. Esse aqui é 2. Ó. Então 1,41, vamos dizer que está por aqui. Seria o raiz de 2. Ó. A índice 2. Certo? O A índice 3, bom, deixa eu ver, 1,5 está aqui, A índice 3. Raiz de 3 deve ser 1,6 alguma coisa, então está aqui o A índice 3. O A índice 4 seria raiz de 4, que é 2, estaria aqui, ó. E assim por diante, você pode aumentar aqui a reta, né? Aí faz aqui o A índice 5, e você pode aumentar a reta e ir representando mais e mais pontos da tua sequência. Isso é uma maneira. A outra maneira é você fazer o gráfico assim, ó. Ora, então você traça aqui um sistema cartesiano ortogonal. O eixo X você coloca para marcar os índices n, e o eixo Y você coloca os termos da tua sequência. Então você tem aqui, por exemplo, o índice 1. Então quando o n é 1, o A índice 1 é raiz de 1, né? Tá aqui.
Então seria esse pontinho. Esse pontinho é o A índice 1. Eu não vou colocar aqui porque vai ficar apertado, mas você pode escrever aqui, ó, A índice 1. Isso aqui nada mais é do que o ponto 1, 1. Nesse caso, raiz de 1, né? Aí você marca agora o ponto, ó, 2, raiz de 2, que seria esse aqui, aí raiz de 2 vai estar por aqui, né? Depois você marca 3, raiz de 3, que estaria por aqui. Depois você marca o 2, né? 4, aí quando o n é 4, você tem raiz de 4, que é 2, e aí você vai marcando todos os pontos da tua sequência num plano cartesiano ortogonal. Se você lembrar, né, do gráfico de y igual a raiz de x, então você vai estar percebendo que todos esses pontos eles vão estar sobre a curva, né, de y igual a raiz de x, assim. Então isso aqui é uma outra maneira de você representar geometricamente os pontos os elementos de uma determinada sequência. Vamos fazer a mesma coisa para essa aqui do número 2, né? Pronto, então você tem aqui a reta real, marco a origem. O primeiro termo dessa sequência é 1, né? 1 está aqui. Então aqui você tem o A índice 1. O segundo elemento é menos 1 meio. Menos 1 meio está aqui. Então aqui você marca o A índice 2. Vamos dizer que o A índice 3 estivesse aqui, né? Certo? Aqui seria, vamos dizer que 1/3, então você tem aqui o A índice 3. Aqui, ó, menos 1/4 seria o A índice 4. O A índice 5 estaria aqui. O A índice 6 aqui. A índice 7. O 8, o 9, o 10 e assim por diante. Você começa a marcar todos os pontos dessa sequência numa reta dessa forma aqui. E aí vocês estão observando esse comportamento interessante que está acontecendo aqui perto do zero, né? Todos os pontos dessa sequência, quer dizer, não todos, né? Mas a maioria deles, na verdade, uma infinidade deles, estão se acumulando aqui perto da origem. Agora, vamos examinar isso aqui num plano cartesiano ortogonal. Como é que ficaria? Bom, então nesse caso eu baguncei um pouco aqui a escala, né? Tipo, aqui é 1, aí eu vou dizer que aqui também é 1. Pronto, então quando você está com n igual a 1, você está falando desse pontinho aqui de cima. Né? N igual a 1, o primeiro termo é 1. Quando você estiver no 2, aí aqui é menos 1 meio, ó, então você está com esse pontinho aqui de baixo. Quando você tiver com 3, você está com esse pontinho aqui. É o A índice 3, né? Aqui seria o A índice 1, o A índice 2, o A índice 3. Isso é um abuso de notação, viu? Porque, na verdade, esse ponto ele é assim, né? É 1, esse daqui é o 2, menos 1 meio. Esse aqui seria o 3, 1/3, mas aí fica muito carregada a notação, não vou fazer isso. Vamos continuar. Quando aqui for 4, né, então menos 1/4 estaria aqui. Então você tem esse pontinho aqui da tua sequência. No 5, você tem um pontinho aqui. No 6, eita, um pontinho aqui, né? No 7 aqui e assim por diante. Se você aumentar aqui o seu eixo, aí você vai perceber que vai começar a acontecer isso aqui. Então, do mesmo jeito como os pontos estavam se acumulando aqui no zero, aqui você está vendo que os pontos da tua sequência estão se acumulando perto do eixo horizontal, que é o eixo x, né? Que é onde eu estou representando n. Lembre que o eixo x tem a equação, né? A equação do eixo x. Y igual a 0. Quer dizer que os pontos estão se acumulando nas proximidades de zero. Uma infinidade de pontos dessa sequência. Pronto. Então, o que a gente está vendo nessas duas situações
já é a ideia de algo muito importante que vai ser objetivo de estudo até o final desse curso, né? Que é a questão da convergência. Aqui a gente tem a ideia de um negócio que nós vamos chamar de convergência, nesse caso aqui. E nesse outro caso aqui, você já tem a ideia de algo contrário a isso, que vai ser chamado de divergência. Pronto, então vamos ver de fato o que é uma convergência e o que é uma divergência. Eu vou começar explicando o que é convergência. E obviamente a divergência vai ser o contrário disso. Bem, eu vou tentar explicar convergência começando com um exemplo, para a gente entender bem o conceito do que é isso. Então pegue a sequência 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 sobre n. N de 1 a infinito. Vamos ver o gráfico, ou a representação geométrica dessa sequência. É assim, né? Quer dizer, quando aqui é 1, a imagem eu vou dizer que aqui é 1 também. Mais uma vez eu vou distorcer a escala. E você tem aqui, esse é o primeiro elemento dessa sequência, né? O A índice 1. O A índice 2 estaria mais ou menos aqui. O A índice 2. O A índice 3 mais ou menos aqui. O A índice 4. A índice 5. A índice 6. O 7. O 8. O 9, né? E assim por diante. Aí os elementos da tua sequência. Se você fosse colocar isso numa reta, é mais fácil ainda de você perceber, né? Quando você colocasse, por exemplo, aqui o 0, aí aqui você coloca o 1, né? O A índice 1, o A índice 2, o A índice 3, o A índice 4, o A índice 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Então você observa que os pontos estão se acumulando perto do 0. Isso dá justamente a ideia de convergência. Você tem a noção que os termos da tua sequência estão convergindo para 0. E aqui é a mesma coisa, porque esse eixo aqui ele pode ser visto, né, como y igual a 0. Ora, então, eu vou destacar ele aqui de vermelho. Ó. Então, qual que é a ideia de convergência? Vamos dizer que essa reta é L igual a 0, que é o valor para o qual você está vendo que os termos estão se aproximando da tua sequência. Então a ideia de convergência é assim. Em torno de L igual a 0, você vai desenhar uma faixa. Vou pegar uma faixa assim, ó. Então uma faixa de, vamos dizer, comprimento 1, que a gente chama. Então você coloca aqui tipo um epsilon igual a 1. Então isso dá esse comprimento aqui, ó. Então eu digo que isso é o, sei lá, o comprimento dessa faixa. Certo? Veja que dentro dessa faixa, se você pintar ela, você tem uma infinidade de termos da tua sequência dentro dessa faixa. Que é uma faixa que está em torno do... Foi feita, né, em torno do L igual a 0, que é o valor que você está suspeitando para o qual a tua sequência está convergindo, que é 0. Mas aí você vem e faz uma faixa menor. Aqui você pega, por exemplo, epsilon igual a 1 meio. Enquanto eu faço aqui, você tem uma animação fazendo a mesma coisa aqui do lado. Então quando você pega essa faixa menor, observe que só ficou de fora dessa faixa menor o A índice 1. O A índice 2, como ela está pontilhada, o A índice 2 também ficou de fora. Mas a questão é que a partir do A índice 3, todo mundo ficou dentro dessa faixa. Você tem uma infinidade de pontos da sequência dentro da faixa. Se você pegasse epsilon igual a 1 terço, quer dizer, seria uma faixazinha ainda menor assim, ó. Novamente, você tem uma infinidade de termos da tua sequência dentro da faixa. Se você pegasse esse epsilon sendo 1 quarto, você diminuiria a tua faixa aqui, ó. E você ainda teria infinitos termos da tua sequência dentro da faixa. Se você pegasse 1 quinto, você diminuiria a tua faixa, teria uma infinidade de termos dentro da faixa. Se você pegasse 1 sexto, acontece a mesma coisa, uma infinidade de termos a partir do índice 6, né?
partir do índice 6, uma infinidade de termos dentro, de pontos dentro da faixa. Mesma coisa se você pegasse um sétimo aqui, a partir do A índice 7, infinidade de termos dentro da faixa. Se pegasse um oitavo, mesma coisa. Se pegasse um nono, mesma coisa. Se pegasse um décimo, mesma coisa. E assim por diante. Ou seja, a ideia é que para qualquer faixa que você considere em torno de L igual a zero, você tenha uma infinidade de termos dentro dessa faixa. A partir de um certo índice, você tem que ter uma infinidade de termos dentro dessa faixa. Para qualquer faixa. Para todas as faixas que você montar dessa maneira aqui. Essa é a ideia de convergência. Então nós temos a seguinte definição. A n converge para L, a n é uma sequência e L é um número, claro. Então a sequência a n converge para um número L se para todo epsilon maior do que zero, isso é um número real, né? Para todo número real epsilon maior do que zero, existe um índice n tal que o valor absoluto de a n menos L é menor do que epsilon sempre que você estiver trabalhando com índices acima desse índice n aqui, que você determinou. Observe que isso aqui, isso que está escrito aqui, são justamente essas faixas que eu estava desenhando aqui do lado. Porque módulo de a n menos L ser menor do que epsilon, isso é a mesma coisa que você considerar assim, menos epsilon é menor do que a n menos L, menor do que epsilon. Isso é a definição de módulo. O número a n menos L está entre menos epsilon e epsilon. Aí você soma L dos dois lados, aí fica L menos epsilon aqui, aqui fica a n e aqui fica L mais epsilon desse lado. Ou seja, é justamente você está no plano cartesiano e você tem aqui um L, aí você tem um L mais epsilon e aqui embaixo você tem um L menos epsilon e aqui você tem uma faixinha e você está dizendo que os termos da sequência estão dentro dessa faixinha. Mas quando? Quando n é para todo n maior do que um determinado índice n grande. Então quando eu digo que é para todo epsilon, eu estou dizendo que para qualquer faixa em torno de L, você tem um índice tal que a partir desse índice n, você tem uma infinidade de pontos dentro da tua faixa. Então isso aqui é a descrição do que vocês viram aqui nesse exemplo particular, nesse caso particular. Certo? Isso é a definição de convergência de uma sequência para um número real. Para você que já estudou cálculo 1, você está vendo que, na verdade, isso é a definição formal de limite de funções que você já aprendeu em cálculo 1. Nada mais é do que uma adaptação daquela definição, né? Porque, na verdade, aqui tu está falando de limite, limite de uma função, né? Quando você tinha lá assim, f de x, quando x tende a infinito igual a L. Né? Então, o que acontece na definição do limite dessa função é a mesma coisa que acontece aqui. A mesma coisa. É completamente análogo, porque aqui você está trocando simplesmente esse x por n. E aí a definição encaixa perfeitamente com a definição que vocês já tinham visto. Pronto. É claro que se esse número L não existe, se L não existe, então a gente vai dizer que a sequência diverge. Se L não existe, dizemos que a tua sequência AN diverge. E aí você já tem aí a definição também de divergência, né? Outra coisa, notação. Qual é a notação que nós vamos utilizar? Quando você tem a convergência, então você vai dizer assim, que o limite de AN é igual a L. Você pode colocar assim, você pode colocar limite de AN quando n tende a infinito é igual a L, ou você pode simplesmente colocar assim, AN converge para L. Essas são as notações que nós vamos estar utilizando para falar do limite de uma sequência.
E uma observação interessante que decorre dessa definição, na verdade é até um teorema isso daqui, mas eu vou trazer como definição, como observação, porque eu não vou estar demonstrando esse resultado. Mas o fato é o seguinte, quando existe o limite de uma sequência a n, ele é único. Certo? Se existe o limite, ele tem que ser único. Assim, se você fosse mostrar, por exemplo, que o limite de 1 sobre n é zero, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui, mostre que limite de 1 sobre n é igual a zero. Então o que é que você faria? Você não vai passar o dia inteiro desenhando faixas e observando que tem uma infinidade de pontos dentro de cada faixa que você vai desenhar a partir de um certo índice. Você não vai fazer isso. Você tem que resolver numa frase, usando a definição. Então seria o seguinte, mostre que esse limite aqui é 1 sobre n, então você faz assim, dado epsilon maior do que zero, você tem que dar uma condição em algum índice n para que você consiga que a n menos L fique menor do que epsilon. Então, dado epsilon maior do que zero, considere n maior do que 1 sobre epsilon. Por exemplo, dado epsilon maior do que zero, considere n maior do que 1 sobre epsilon. Ok. Então, o que é que você vai analisar? Você vai analisar o valor absoluto de 1 sobre n menos 0. 0 é o valor que você estava desconfiando, que era o limite. Então 1 sobre n menos 0. Então isso aqui é valor absoluto, 1 sobre n é positivo, fica só 1 sobre n, né? Veja, você tem que ter o quê? N maior do que n grande. Né? N maior do que n grande. Mas, veja bem, se você inverte isso, inverte a desigualdade. Você fica assim, ó. Ou seja, 1 sobre n é menor do que 1 sobre n grande. E 1 sobre n grande, se você inverte aqui, ó, olhe para isso daqui. Se você inverter agora o n grande, inverte o que está desse outro lado. Ou seja, fica 1 sobre epsilon. 1 sobre epsilon é epsilon. Então você tem aqui que isso é menor do que epsilon sempre que o n for maior do que n grande. Certo? Portanto, 1 sobre n converge para zero. O que aconteceu nessa frase? Aconteceu o que eu desenhei aqui. Você estava atribuindo valores para epsilon. Por exemplo, a gente tinha atribuído aqui, ó. Se você colocasse aqui, por exemplo, esse epsilon para ser 1/3. Você colocasse ele aqui sendo 1/3. Então você estava dizendo o seguinte, toda vez, aqui, quando você colocava aqui 1/3. Então você estava dizendo, colocando 1/3 aqui, isso aqui daria 3. Então você estava dizendo que para todos os índices acima de 3, todos os elementos da tua faixa, todos os elementos da tua sequência caíam dentro daquela faixa com epsilon igual a 1/3, que era essa daqui, ó. Que era essa daqui. Certo? Você colocasse aqui 1/4. Aí, quando tu calcula aqui, n fica maior do que 4. Então, a partir do índice 4, todo mundo caía na faixa, centrada aqui em 0, com esse epsilon aqui sendo 1/4. Então, você não vai passar o dia todo fazendo isso. Nessa frase, você já mata todos de uma vez só. Então, está provado que, de fato, o limite de 1 sobre n é 0. Antes das propriedades, vamos ver um exemplo aqui, que é esse, ó. Eu vou jogar aqui a sequência 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, ou seja, menos 1 elevado a n mais 1. Então, essa sequência, ela diverge. Essa sequência diverge. E olha por que ela diverge. Eu vou só dar uma representação geométrica, não vou trabalhar detalhadamente a definição. Então, a gente faz um gráfico aqui de qualquer jeito.
marca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Vamos colocar aqui 1, aqui menos 1. Então, por exemplo, o primeiro termo dela está aqui, né? Deixa eu colocar uma linha tracejada assim, porque vai facilitar para a gente. O A índice 2 está aqui, o A índice 3 está aqui, o A índice 4 aqui, o 5, o 6, o 7. Então a gente viu uma observação agora há pouco de que o limite de uma sequência, quando existe, ele tem que ser único. E se você pegasse aquela ideia das faixas que eu falei aí para a sequência 1 sobre n, por exemplo, se você montar aqui infinitas faixas, por exemplo, aqui, ó. Então você monta infinitas faixas em torno de L igual a 1. Você vai montando infinitas e você vê que para infinitas faixas em torno de L igual a 1, tu tem uma infinidade de pontos dessa sequência dentro dessa faixa. O problema é porque isso acontece também para faixas em torno de L igual a menos 1. Ou seja, essa sequência teria dois limites distintos. Não pode. Uma sequência, quando ela tem limite, o limite tem que ser único. Foi a observação que a gente fez logo em seguida da definição de limite de uma sequência. Então, por esse motivo, essa sequência diverge. Ela diverge, pois os seus termos não se aproximam de um valor único. É claro que você pode trabalhar com a definição e dar uma demonstração assim bem bonitinha para a divergência dessa sequência, mas não é o nosso objetivo aqui. Eu quero somente que você tenha a ideia de por que isso aqui diverge. E um outro exemplo de uma sequência divergente é a sequência raiz de n. N de 1 a infinito. Tá aqui outra sequência que é divergente. Por que ela é divergente? Lembra, quando você representou geometricamente os termos dessa sequência, eles ficaram assim, né? Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui o gráfico dessa sequência, eu já trabalhei com ela hoje, não vou mais fazer os detalhes, né? Então aqui o gráfico de y igual a x e os pontos da sequência ficam sobre esse gráfico. Raiz de n é um número que quando n cresce, ele cresce cada vez mais, por isso eu posso dizer que raiz de n vai para infinito, quando n vai para infinito. E aí você não consegue nenhum número L, tal que quando você pega infinitas faixas em torno de L, você tem infinitos pontos da tua sequência dentro dessa faixa. Você não consegue isso, porque como raiz de n vai para infinito, sempre quando você pegar qualquer faixa, tem uma infinidade de pontos fora da faixa, porque os pontos estão sempre crescendo, estão sempre subindo. Então essa sequência diverge, pois não existe um número L satisfazendo a definição de limite, né? Neste caso, isto ocorre por quê? Porque o limite de raiz de n, quando n vai para infinito, é infinito. Então é um tipo de divergência diferente da divergência desse outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo você tinha uma infinidade de pontos se aproximando de um número e aqui uma outra infinidade se aproximando de outro número. Então isso é um tipo de divergência. Agora a divergência desse tipo aqui é por causa do limite da tua sequência sendo infinito. Então é uma outra natureza de divergência. Então nós temos essas duas possibilidades que podem estar aparecendo aí nos exemplos que você vai encontrar no livro que você está estudando.